Esses dias eu estava na academia de manhã, ouvi a oração da manhã daquele dia e depois ouvi um louvor. E não sei se você tem esses momentos também, mas naquela hora, de repente, parece que, né, quando Deus abre os olhos para certas coisas, comecei a ter lágrimas nos olhos, lágrimas correndo para baixo e tal. Aquela emoção e aquela revelação nova, uma revelação talvez velha, mas renovada. E, entendendo um pouco mais do que Deus fez, ou o que aconteceu durante o Natal. E até, fiquei meio assim, né, na academia, se não quer ser o chorão. Você está lá para mostrar que você é forte, né? Mas, assim, Deus, aqui, sério? Mas aí eu pensei, eu gostaria de só falar sobre, não só, né, mas eu gostaria de falar sobre o que é Natal, o que aconteceu durante essa época, que creio que muitas vezes nós romantizamos, né, aquilo que aconteceu e nós temos aquela imagem de que tudo foi fácil e tudo foi quentinho e tudo foi confortável, e creio que foi o contrário disso, né? Em Lucas capítulo 2, a partir do versículo 1. Lucas capítulo 2, versículo 1. Diz aqui: naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judeia, para Belém, a cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Até aí. Não sei como é que, né, quando você lê essa história, quais são as imagens que vêm na sua cabeça, mas eu creio que muitos de nós vimos aqueles desenhos ou filmes e aquilo parece tão, como eu já disse, né, parece tão romântico, parece tão fácil, mas a viagem que eles fizeram foi no mínimo de provavelmente 4 dias. Então, a viagem de 4 dias com uma mulher grávida, né? Um pouco antes de dar luz ao filho. Então, eu não posso falar por mulheres, né? Mas eu creio que não é a vontade de toda mulher de viajar quando está quase dando luz ao filho. Então, aqui, com isso, já teve o primeiro desafio, né? Não deve ter sido fácil viajar por 4 dias, e naquela época não era, eu fico imaginando, vem o anjo para Maria, diz que tudo vai acontecer, mas ele não diz como, né? Ele só diz, é isso que vai acontecer, mas não tem, um mapa, não tem, ele não falou, vou mandar uma limusine para pegar vocês e levar até o lugar, e já está tudo reservado. Eles passaram por dificuldades, eles passaram por, não tem, se você for ler, se nós formos ler a palavra de olhos abertos, né, e tentar entender o que está escrito, nós vemos que não teve conforto. E aí nós vemos que, aqui diz no versículo 6, enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu luz ao seu primogênito, envolveu em panos e colocou numa manjedoura.
Eu creio que até esse momento para nós é tipo, nossa, ela deu luz e, né, como que diz, envolveu em panos e colocou numa manjedoura. Nós tínhamos uma manjedoura aqui no culto passado e creio que muitas vezes nós temos essa imagem de que a manjedoura era algo bonito, algo limpo, mas na verdade era algo nojento. Né? Eles colocaram o bebê em algo que, se for vaca, burro, porco, todo mundo tipo babava em cima daquele negócio e comia daquilo e, né, foi ali que Maria colocou o bebê Jesus. E creio que muitas vezes nós esquecemos que ou nós pensamos que foi tudo, né, fácil. Eu até fico pensando, João diz o seguinte, que Jesus veio ao que era dele, certo? Mas ele chega em Belém, e mesmo tudo sendo dele, vem o Rei dos Reis, vem aquele que criou tudo, e não tem espaço para ele. Tipo, ele veio para aquilo que era dele, né? O rei, o grande rei, chega na cidade, naquela que, tipo assim, ele criou tudo que dava para ver, todas as pessoas, mas mesmo assim não teve espaço para ele. Eu acho tão bonito como nós temos um rei, nós temos um Senhor, nós temos um Salvador que ele não só, né, descreve como nós devemos viver, mas ele já desde o início, desde a nascença dele, ele já viveu essa humildade, né, essa simplicidade. Versículo 8 diz o seguinte: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que o anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. E, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, a paz e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. E quando os anjos os deixaram, foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Até aí. É engraçado como anjos na Bíblia, eles sempre aparecem do nada, né? E aparecem do nada, as pessoas se assustam e falam assim: não tenha medo. E eu sempre digo que a minha prima, ela tinha uma época que ela morava na nossa casa, e eu gostava de me esconder e aparecer do nada, e ela assustava, e eu falava assim: é bíblico o que eu estou fazendo, né? Eu me escondo, eu apareço, e daí falo assim: não temas, que sou teu, né? Sou eu, teu primo. Ela não achava muito bíblico o que eu fazia, mas aqui nós vemos, tipo, eu acho tão bonito como Deus, ele parece que, se você for ler a história, não parece que é uma história bem planejada, né? Parece que não tinha espaço, ele teve que dar luz e colocar na manjedoura. Mas é tão bonito em ver como cada coisa que acontece em Natal, na história de Natal, tem um significado tão forte. E aqui nós vemos que os pastores, eles, na verdade, eles não tinham a permissão de entrar no templo, porque eles eram considerados sujos por todo dia, tipo, mexer com fezes e com corpos mortos, né, do rebanho. Então, eles não tinham a permissão de entrar no templo. Eu acho tão bonito como Deus, ele fala assim: aqueles que foram rejeitados, eu quero que eles sejam os primeiros a ouvirem as boas novas. Né, um Deus que vem em humildade e ainda fala assim: eu quero que aqueles que todo mundo diz que não valem nada, eu quero que eles sejam os primeiros, eu quero que eles ouçam que eles valem tudo para mim.
E algo, eu acho tão bonito como Deus, Ele nos vê. Né? E aqui eu acho tão bonito, Ele diz, praticamente Ele diz, eu sou um Deus de todos. Eu sou um Deus daqueles que são rejeitados. Eu sou um Deus daqueles que são pobres. Eu sou um Deus daqueles que são ricos. Eu sou um Deus daqueles que estão perto. Eu sou um Deus daqueles que estão longe. E outra também que esses pastores, eles provavelmente eram os pastores dos rebanhos que iam ser sacrificados no templo. Então, acho tão bonito como eles providenciavam, tipo, o carneiro, que seja tipo limpo, puro, e eles foram os primeiros a ver o verdadeiro. Né? Eles foram os primeiros a ver aquilo que eles praticamente produziam, eles foram ver o verdadeiro cordeiro, né? Eu acho tão bonito como Deus, os planos dele são, tipo assim, muitas vezes não da forma como nós esperamos, né? Muitas vezes não da forma como nós até gostaríamos que acontecesse. Né? Às vezes não é tão confortável, mas eu acho tão bonito como Deus até aqui mostra, até quando Jesus veio, não era algo de conforto, não era algo de, tipo, viajando, depois obviamente nós vemos que ele teve que fugir. Então, tipo, a viagem, a nascença dele já foi algo complicado, algo com muitos desafios. E aqui daí nós vemos, versículo 16, ele diz o seguinte: então correram para lá, encontraram Maria e José e o bebê deitado numa manjedoura. Depois de verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam, ficaram admirados. E mais uma coisa, tipo, os rejeitados foram os primeiros a serem os evangelistas, praticamente, né? O pessoal que foi anunciar as boas novas. Então, nós vemos que Deus, mesmo às vezes não parecendo, né? Mas Deus tem um plano tão bonito. E em Mateus capítulo 2, acho tão estranho, às vezes, que antigamente a gente tinha aquele costume de ter a Bíblia em vez do celular, né? Daí a gente ouvia as folhas. Hoje em dia, quando você fala assim, abre em Mateus capítulo 2, silêncio. Capítulo 2, versículo 1, diz aqui: depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes, os sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes: onde deveria nascer o Cristo? E eles responderam: em Belém, da Judeia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, a terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos, secretamente informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o caminho e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então, abriram seus tesouros e lhe deram presentes de ouro, incenso e mirra. E aqui, de novo, nós vemos o que eu acho interessante aqui, que a palavra diz que toda Jerusalém ouviu as notícias novas, né, as novidades. E os magos, eles
falaram com o rei, falaram com os sacerdotes, tipo, todo mundo ficou sabendo, mas ninguém foi com eles. Nem o rei, tipo assim, o rei foi ver, o que para mim é o mais interessante é que o rei foi ver nas escrituras, foi ver a profecia, né, onde vai nascer, achando que poderia parar, tipo, bloquear o que Deus tinha prometido. Tipo, em vez de entender que Cristo nasceu, para ele o poder era tão importante, para ele, o status dele era tão importante que ele não viu a grande oportunidade que ele teve. Tanto os sacerdotes também, o rei falou com eles e eles devem ter percebido que diz que a Jerusalém toda ficou sabendo das novidades. Mas em vez de irem para Belém e ver, tipo assim, se acham um menino, e, né, a promessa que eles tanto esperavam, eu fico pensando, tipo, tanto com Belém não tendo espaço, né, para Jesus, como aqui nós vemos que todo mundo está provavelmente tão ocupado com tantas coisas. Eu me pergunto, será que isso é um espelho para as nossas vidas? Será que isso de vez em quando representa as nossas vidas, né? Que Jesus chega numa cidade toda, ninguém tem espaço para ele. Quanto espaço que nós damos a Jesus? O quanto da nossa vida é que nós damos para Jesus? Achei tão bonito esses dias, foi a primeira vez que eu ouvi a história dessa forma. Não sei se vocês conhecem aquela história, né, eles testando Jesus, vieram e perguntaram se devem dar tipo, pagar para César, né? Dar o dinheiro, imposto, obrigado. Imposto para o César, e aí Jesus chega assim e fala assim, de quem que é a imagem nessa moeda? E eles respondem, é de César. E daí ele diz assim, então dê para César o que é de César. E daí ele fala assim, e dê para Deus o que é de Deus. E o que eu ouvi pela primeira vez é que o que a palavra diz que qual é a imagem que está em nós? É a imagem de Deus, certo? Que nós fomos feitos a imagem de Deus. Então o que Jesus disse, na verdade, ele não estava falando sobre dar dinheiro para Deus. Mas diz, a moeda tem a imagem de César, dê para César. Vocês têm a imagem de Deus. Se entreguem a Deus. Né? E a minha pergunta é, será que nós nos entregamos a Deus ou será que Ele, como na história, né? Talvez esteja no nosso quintal acampando em vez de ter espaço na nossa casa. Talvez Ele tenha espaço em um quarto da nossa casa, mas não na casa toda. E eles devem ter, tipo, batido em portas, eu tenho certeza, mas eu fico pensando assim, a oportunidade que essas pessoas perderam de ver o menino Jesus nascendo. Mas eu também me pergunto quantas oportunidades eu perco. Em vez de viver pela fé, eu vivo por aquilo que eu vejo, eu vivo por aquilo que eu posso pegar, eu vivo pelo meu status, eu vivo por ser gostado, por likes, por tantas coisas, em vez de viver pela fé. E esses dias nós fomos para o enterro do meu tio, e tipo, tão bom um enterro pode ser, esse enterro foi. Tipo, eles realmente falaram muitas coisas boas sobre a vida dele, nós todos conhecemos, ele foi um tio que ajudou muita gente também, foi o primeiro tipo, a nos acolher quando chegamos aqui na Alemanha. E uma coisa que o pastor falou, mexeu muito com o meu coração, ele falou assim, hoje ele pode ver aquilo no que ele creu. Né? Hoje ele vê aquilo no que ele creu. E eu fiquei pensando assim, nossa, que privilégio. Ele está vendo tudo aquilo que nós cremos. Ele está vendo toda aquela glória, né? Toda aquela beleza, tudo aquilo que nós muitas vezes tentamos imaginar e não conseguimos, ele está vendo. Mas eu também fiquei pensando, ele não tem como mais crer. Ele agora sabe. E eu fiquei pensando depois assim,
Que privilégio nós temos de poder crer nesse momento. Que em Hebreus capítulo 11 ele diz o seguinte, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova de coisas que não vemos. Isso é fé. É a prova daquilo que não vemos. E uma forma muito forte de como nós podemos louvar a Deus é crer, é confiar. E é algo que nós no futuro, quando estivermos com Ele, não vamos poder mais fazer. Então é um privilégio que nós temos aqui na terra. E o quanto da nossa fé que nós damos para Ele. O quanto nós aproveitamos o conhecimento que nós temos de conhecer Jesus. Que privilégio. Né? Muitas vezes nós vemos isso como, né, como se fosse algo pesado. Como eu tive um pastor na igreja lá no Havaí. Ele falou assim, a vida com Jesus é tão dura, é tão difícil. Eu falei, mas aonde? E eu fiquei assustado, porque eu falei assim, você fala da mesma forma sobre a vida com a sua esposa? Você imagina, a esposa do lado e fala assim, não, a vida com ela é tão dura, é tão pesada. Para que falar isso sobre Jesus? E eu fico assim, então você prefere passar pelas dificuldades sem Jesus, é isso? Não, eu prefiro passar pelas dificuldades com Jesus. Mas então a vida com Jesus é melhor. Eu creio que nós passamos por dificuldades. E tendo Jesus ou não, nós vamos passar por dificuldades. A vida pode ser dura. Mas a vida com Jesus é muito melhor do que aquilo que nós temos sem Ele. Eu não, tipo, né, eu não sinto falta dos tempos que eu, tipo assim, não vivia com Jesus. Eu não sinto falta dos momentos que eu achava que eu posso. Eu quero viver na força dEle, eu quero viver cheio do amor dEle, eu quero viver com aquela alegria que não faz sentido, até em momentos que, tipo assim, o pessoal fala assim, mas da onde vem essa alegria? Eu quero viver o sobrenatural de Deus. E nós temos esse privilégio de viver isso, e o quanto é que nós vivemos, o quanto é que nós investimos nessa vida com Deus. E se nós voltássemos 20 anos, hoje, voltássemos 20 anos para trás, e cada um de nós tivesse a oportunidade, digamos, nós voltamos 20 anos, e todos nós, né, estudamos em Harvard. E o nosso vizinho, o nome do nosso vizinho é um tal de Mark Zuckerberg. Tá? Para quem não sabe, é o cara que inventou o Facebook com os amigos dele. E ele vem e fala assim para você, ó, seguinte, eu tenho uma ideia. Tem uma ideia assim, tem um nome meio estranho, fala Facebook. Mas o negócio, tipo assim, a ideia é muito boa, só que eu preciso de investimento, eu preciso de alguém que possa investir. Se você for investir, você vai receber partes do negócio. Você vai fazer parte de Facebook. Agora, voltando 20 anos para trás, com o conhecimento que temos hoje, o que você faria? Eu vendia tudo. Com o conhecimento que tenho hoje, eu vendia tudo. Meu carro, por mim, posso acampar fora, até no inverno, sabendo que, é o melhor investimento que eu posso fazer na minha vida, provavelmente. Financeiramente. Eu ia até falar com a minha família, ia estar aqui na igreja tentando convencer todo mundo, tem essa oportunidade, eu sei que vai dar certo, eu sei que vai dar muito certo. Tipo, põe todo centavo que você tem nisso aí, que vai dar muito certo. E da mesma forma, o conhecimento que nós temos sobre Jesus, sabendo que foi esse Jesus anunciado, para mim, até esse coral dos anjos, vocês já pararam para imaginar o que aconteceu naquela noite? Deve ter sido, ou com certeza foi, o coral mais bonito, o coral mais perfeito que cantou aqui na terra.
Eu fiquei pensando esses dias, eu fui para Vancouver, para um casamento, e daí tipo, nós passeamos em Vancouver, vimos a cidade, à noite nós fomos dormir. No próximo dia, eu acordei com as notícias de que não sei como é que chama em português, mas polar lights, aquele luz polar, uau, luz polar, que tipo Vancouver toda estava coberto, a luz polar naquela noite. Quem dormiu bem? Eu. Quem não viu? Eu. E tá lá em cima, tipo, é um dos top, né, naquela bucket list que a gente tem, de coisas que nós queremos ver, tá lá em cima, uma das coisas que eu realmente quero ver na minha vida, e eu, tipo, dormindo e as luzes por cima da minha casa. E eu fico imaginando, tipo, o pessoal dormindo e o melhor coral ever cantando no céu. Tipo, eles perderam muito mais do que eu perdi. E com tudo isso, sabendo que vieram reis lá de longe, em vez de mandarem servos, eles falam assim, não, nós queremos ver esse rei. O engraçado é que quando nós lemos a história, muitas vezes, tipo, né, nós não entendemos as palavras usadas em hebraico ou em grego, e a palavra que eles aqui usam, quando diz assim que se encheram de alegria, né? Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. E essa alegria, esse júbilo, de qual a Bíblia fala aqui, é aquele júbilo que você tem quando o teu time marca um gol. É aquele tipo de alegria, aquele entusiasmo, aquele grito, aquele pulo que você dá quando o teu time marca um gol. É aquela alegria para tentar entender o que eles tiveram quando viram que finalmente parou, nós achamos o rei. E eles entram naquele momento, e o que é a primeira coisa que eles fazem? Prostrando-se, o adoraram. E eu fico assim, o que é que eu ainda não entendi na minha vida? O que é que eu ainda não entendi sobre Jesus, se esses reis, eles não precisaram daquele clima de louvor, né? Primeiro as 3 músicas rápidas, depois as 3 músicas mais devagar, para a gente entrar no clima de adoração, e daí a gente se ajoelha. Eles viram o menino Jesus, e a aparência não era nada. E eles se ajoelharam no chão mais sujo. E se prostraram diante de Jesus com aquela alegria que finalmente acharam o rei. Tipo assim, eles não vieram só para ver um rei, mas eles sabiam exatamente quem era esse rei. E nós sabemos quem é esse rei. E a minha pergunta que tenho para nós como igreja, o quanto é que nós investimos nisso? Se nós, 20 anos atrás, tivéssemos tido a oportunidade, com o conhecimento de hoje, tivéssemos investido tudo naquele negócio, sabendo que nós sabemos hoje sobre Cristo Jesus, sabendo que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é o Senhor dos Senhores, que Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Deus que morreu na cruz por nós, ressuscitou. Eu tive o privilégio na nossa universidade de escrever, meu trabalho final foi Verteidigen, defesa de tese da ressurreição de Cristo. E eu tive uma certa quantidade de páginas que devia ter escrito, fiz o dobro, que tem tanta coisa, tem tanta evidência de que Jesus ressuscitou. Se você for fazer tipo um research, né, você vai ver que tem tanta evidência, tem tanta prova de que Jesus ressuscitou. E sabendo isso, sabendo que o motivo pelo qual nós temos a palavra de Deus em nossas mãos é porque teve muitas e muitas e muitas pessoas que morreram por isso. Sabendo de tudo isso, o quanto é que nós vamos investir nesse relacionamento com Deus? O quanto é que nós vamos investir no reino de Deus? E a última coisa que eu quero é que nós saímos com consciência pesada, mas que nós possamos sair daqui com uma vontade de conhecer Deus um pouco mais. Que nós possamos sair deste lugar aqui com uma sede, com uma vontade de entender o que é que aconteceu
na história de Natal. O quão poderoso, quão grande é que foi. Eu fico imaginando os anjos, eles falam assim, não, mas é o Rei dos Reis que está vindo para Belém, não tem como não anunciar, não tem como não fazer uma festa, não tem como não, cantar com coral e tal. Que, se você for pensar, se veio um rei aqui para Munique, o Papa, se vem o Justin Bieber ou outro popstar, é sempre, são recebidos tão bem. Eles são recebidos, às vezes, com corais no aeroporto, com orquestra, com tanta coisa. E eu fico imaginando os anjos, eles falam assim, não, mas é o Rei dos Reis vindo ao mundo, então podemos anunciar, podemos fazer alguma coisa, podemos, só para a galera entender o quão grande é o que está acontecendo. E Deus fala assim, pode falar com os pastores, que eles estão acordados. Daí, mas imagina, devem ter sido o quê? Na minha cabeça são sempre uns 7, 6 pastores, não sei, talvez foram mais, menos, eu não sei. E ali vem o que eu tenho na minha cabeça é o que a gente fazia, aquela peça teatral, né? Eu sempre era um dos pastores, então era eu e meus 5 amigos, então essa é a ideia que eu tenho. Mas aí eu fico imaginando assim, não, eles queriam anunciar esse Rei dos Reis, que o rei está chegando, aquela festa e a entrada do rei que nós, muitas vezes vemos em filmes ou sabemos da história ou de histórias, e sabendo de tudo isso, acho tão bonito como o Paulo ele escreve em Filipenses 3:7. Filipenses 3:7 diz assim, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Ele diz, aquilo que parecia riqueza para mim antigamente, aquilo que parecia tão grande e tão importante para mim, hoje em dia é lixo. Hoje em dia não vale nada. É assim, como perda, na verdade, é uma palavra muito, muito bonita, considerando que a palavra que ele usou. Na verdade, a palavra que ele usou, é esterco, é lixo, ele usou a palavra mais feia que ele pôde usar naquela época. Diz assim, aquilo, o que era tão precioso para mim, hoje em dia não vale nada. E o que será que nós pensamos diferente hoje do que nós pensamos antigamente? Ou será que Jesus só entrou nessa ideia toda e nós continuamos vivendo a vida da forma que estamos acostumados? Será que nós vivemos a vida da forma que é apresentada lá fora? Ou nós estamos 100% investidos no reino de Deus? Eu acho tão bonito, eu vi teve duas senhoras que foram 100 anos, dizem que foram 100 anos atrás. E elas queriam saber, qual o propósito para as nossas vidas. E começaram a orar e passar tempo junto, e orando e buscando a Deus. E uma das coisas que elas anotaram, eles não sabem o nome delas, mas tem coisas escritas que elas escreveram nessa época. E uma das coisas que elas escreveram foi isso. Não tenha medo da pobreza. Deixe o dinheiro fluir livremente. Eu deixarei que ele entre, mas você deve deixá-lo sair. Eu nunca envio dinheiro para estagnar, somente para aqueles que o repassam. Não guarde nada para você, não acumule nada. Tenha apenas o que você precisa e usa. Essa é a minha lei de discipulado. Foi uma das coisas que elas ouviram percebendo Deus colocar no coração delas. E eu fico assim, será que eu vivo isso? Viver sem medo de pobreza, sabendo que a nossa riqueza, na verdade, não é isso, mas é viver com Cristo.
Né? Será que nós entendemos que não tem como nós sermos mais ricos do que nós somos hoje? Conhecendo Jesus. Não tem como, não tem nada que pode ser adicionado e nós podemos dizer, agora eu sou um pouco mais rico do que eu era antes. Jesus, a presença de Deus, sendo Filho de Deus, nos faz as pessoas mais ricas do mundo. Será que nós vivemos por uma herança daqui do mundo ou pela herança que está esperando por nós lá em cima? Ou no reino de Deus? Eu creio que um dos versículos que explica muito bem o que aconteceu em Natal fica em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Diz aqui, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele esvaziou-se. Diz aqui, esvaziou-se a si mesmo, deixou toda a glória, tornando-se, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Aqui nós vemos o que aconteceu em Natal. E creio que muitas vezes nós tentamos ver o Evangelho como algo que, não, Deus vai fazer você ficar rico, Deus quer que você seja rico, e Deus quer que você ande com um carro mais novo, e que você ganhe um salário mais alto. Mas, na verdade, se nós formos seguir a Jesus, seguir os passos dele, nós vemos que ele veio para servir. Ele veio para ser obediente. E eu quero encorajar a nós, principalmente agora, na época de Natal, que nós possamos, não só nessa época, obviamente, mas creio que às vezes é bem difícil ter essa mentalidade, quando nós como família chegamos junto e tem aquela, talvez até às vezes, rivalidade, mas que nós possamos mostrar quem Jesus é, sendo servos, servindo as outras pessoas na nossa família. Que nós possamos mostrar o amor, que eles possam experimentar Jesus, não só ouvir, mas que através das nossas vidas eles possam experimentar quem Jesus é. Que talvez até, uma coisa que tive bastante agora nos últimos dias, estou sem carro, então tive algumas viagens de Uber, e toda vez que eu andei de Uber, tive quatro vezes que andei, toda vez pude orar com o motorista. Eu creio que nessa época tem tanta gente aberta para o Evangelho também. Teve um cara que era muçulmano, ele me explicou o que ele acreditava e o que significava ser muçulmano, e no final eu pedi para ele, você aceita uma oração? Posso orar por você? E as pessoas estão abertas para a oração, elas estão abertas para entender o que é Natal, quem é Jesus. Tive uma vez no metrô durante o Natal, e Deus começou a tocar no meu coração para pregar no metrô. E vocês devem conhecer, mas demorou umas cinco estações para ser obediente. E Deus não para, Ele fica naquela, tocando no coração, e fala assim, vai, fala assim, pera, calma, tem que me preparar. Outra vez, quando eu fui, eu sabia que era para pregar no metrô, eu botei aquele AirPod
no meu vídeo e comecei a ouvir sabe aquelas mensagens de encorajamento que com Eye of the Tiger, né? Background e tipo assim, me preparando. Aí daí dessa vez tipo sentado no metrô, aí chegou ao ponto que eu assim, beleza, vou fazer. Daí levantei, comecei a falar com o pessoal, pedir a atenção deles e tipo assim, durante a pregação toda, durante o que eu falei, né, o tempo todo, teve uma senhora sentada bem pertinho de mim assim, mas ela me olhou tão braba que, né, eu fiquei com medo de uma senhora que, só faltava, tipo, dava a impressão que ela ia levantar e me dar um soco daqui a um pouco. E sabe que você fala e sempre olha assim, para, pô. E ela, tipo assim, me encarando, né, e falei, pô, olha pro chão. E daí, tipo, parei e falei, ó, se você tiver alguma pergunta, você pode vir falar comigo. E daí me sentei e ninguém veio falar comigo, até que ela levantou para sair do metrô. E ela, antes de sair, ela veio assim e fala assim, ó, foi tão bonito, era exatamente o que eu precisava hoje. Obrigado. Eu falei assim, pô, um sorriso, um tchauzinho, entendeu? Um joia, ia ajudar bastante. Para que essa cara serve? Mas talvez ela estava concentrada, não sei. Pô, sorrisinho, né? Mas aí você vê que as pessoas elas estão precisando dessa mensagem. E creio que muitas vezes até nessa época as pessoas, provavelmente a época principal onde as pessoas sentem solidão, né? Longe da família, talvez alguém faleceu. E só de, tipo, falar de Jesus, falar do amor de Jesus, às vezes dá um abraço. Uma vez eu fui para a minha loja, à noite, que tinha que resolver algo, e daí no caminho eu vi um mendigo, eu fui falar com ele, conversei com ele, e daí eu falei assim, mas agora eu tenho que finalizar algo na Buchhaltung. Contabilidade, obrigado. E daí eu falei assim, ó, você pode, mas você pode me fazer um favor? Eu falei assim, o quê? Daí eu falei assim, você pode me dar um abraço? Eu fiquei pensando, tipo, contabilidade? Tem pessoas lá fora esperando por um abraço. E, obviamente, a gente tem que ter sabedoria de, né, com quem falar e como falar. E é algo que Deus nos dá também. Mas eu fico pensando assim, tá ali na minha frente alguém que... Ele fala assim, ó, já faz muito tempo que eu não recebo um abraço. E nesse tempo nós podemos ser Jesus para as pessoas. Né? É o que a Bíblia, na verdade, diz, que nós somos ambassadors. Embaixadores. Embaixadores de Cristo. Nós somos Cristo para as pessoas. Nós representamos Jesus para as pessoas. E quando nós damos um abraço, não é o nosso abraço que vai mudar a vida deles, mas é o abraço de Jesus através da nossa vida. Né? Que nós possamos estar abertos. E não só aberto nessa temporada de Natal, mas que nós, né, possamos, como falamos antes, investir tudo. Eu creio que, pensando assim por mim, eu acho que não tem ninguém que quando está um pouco antes de morrer fala assim, devia ter passado mais tempo no meu escritório. Devia ter sentado um pouco mais naquela mesa lá no meu escritório. Mas creio que muitas vezes nós pensamos, devia ter investido mais no reino de Deus. Devia ter investido mais na minha família. Né? E que nós possamos viver isso e sabendo que isso aqui é tudo, isso aqui é verdade, isso aqui é... Eu gostaria de finalizar com um versículo que nós vemos em Romanos 12. Romanos 12, versículo 1. Diz o seguinte, portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui o que ele diz é o seguinte, ele diz, eu acabei de explicar em
11 capítulos. Em 11 capítulos, eu acabei de dizer o quão precioso é. Tipo, se você for, acho que é a partir do versículo, o capítulo 1, 16 ou 15, é que ele começa a explicar o que o evangelho é. Quanta graça tem nesse evangelho. Quanto amor, quanto perdão, o quanto ele nos amou na época que nós não o amávamos. Né? O quanto ele era o nosso amigo quando ainda éramos inimigo dele. Ele explica tudo aquilo e chega no capítulo 12 e ele fala assim, e é por isso, né? Por causa disso tudo. Ele diz assim, irmãos, rogo-lhes. Ele diz, tipo, ele diz como se eu desafio vocês, né, meio que quero empurrar vocês para que vocês, né, possam que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele termina esse versículo dizendo, este é o culto racional, dizendo, isso é a única coisa que faz sentido. A única coisa que faz sentido é ser totalmente comprometido a Deus. A única coisa que faz sentido, ouvindo tudo aquilo que acabei de explicar para vocês, a única coisa que faz sentido é estar 100% investido em Deus, 100% investido no reino de Deus. Né? Que nós possamos abraçar tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Viver aquilo para que, né, Jesus veio para a terra. Essa liberdade, essa paz, essa alegria. Para mim, eu acho tão interessante como, né, como crente, nós podemos ter as piores fases na nossa vida. Mas mesmo assim, nós podemos dormir em paz, sabendo que Deus está no controle. Algo tão precioso, não tem milionário, bilionário que possa comprar isso. É só Deus que pode dar. E eu fico assim, quem é mais rico? O bilionário ou eu? Eu, com certeza. Né? Se nós podemos ter alegria, uma alegria que não faz sentido, em momentos onde não faz sentido. Bilionário não pode comprar isso. Quem é mais rico? Né? Se eu posso amar sem ser amado, né? Um milionário não pode comprar isso. Quem é mais rico? Né? Deus nos convida para vivermos a maior riqueza e juntar tesouros lá no céu. Amém? Gostaria de finalizar com uma oração. Querido Pai Deus, eu te agradeço. Te agradeço, Pai, pela Tua palavra. Te agradeço, Senhor, por Senhor, por nós podemos festejar o Natal, Senhor. Te peço de todo o coração que nós possamos entender, Senhor, quão grande, quão poderoso, quão forte foi aquilo que aconteceu durante essa época, Senhor. Que nós possamos ler a história e entender o quão boas as novidades são, Senhor. Que nós possamos entender o quanto Tu nos amaste, Senhor. Que nós possamos entender, Senhor, todo esse significado, que nós possamos ler a história e não romantizar, mas que nós possamos ver todas as mensagens nessas histórias, todas as promessas cumpridas, todas as promessas que Tu nos deste, Senhor, através da morte e da ressurreição, Senhor. Que nós possamos viver tudo aquilo que Tu tens para nós, Senhor. Te peço de todo o coração que nós possamos sair daqui, deste lugar, Senhor, com uma nova sede, com uma nova fome, Senhor, com uma nova saudade por mais de Ti. Senhor, que possamos ler a Tua palavra, que essa palavra seja mais viva que já foi nas nossas vidas, Senhor. Que nós possamos abrir e não querer mais parar de ler, Senhor. Que nós possamos, Senhor, abraçar tudo aquilo que Tu tens para nós, Senhor, e deixar tudo aquilo que não vem de Ti. Senhor, eu te peço que Tu possa estar nos enchendo com o Teu amor nessa noite, Senhor. Enchendo com a Tua presença, enchendo com a Tua verdade, Senhor. E que nós possamos, Senhor, viver aquela vida em abundância que Tu tens para nós, Senhor. Entender o que significa essa vida em abundância. Senhor, nós te amamos, Senhor. E nós dizemos sim para tudo aquilo que vem de Ti, Senhor.
abrimos as portas, abrimos os nossos corações, Senhor. E nós queremos, Senhor, que Tu entres em todos os quartos da nossa vida, Senhor. E que as pessoas que nos encontram possam ter um encontro contigo, Senhor. Faça-nos viver por aquilo que vale a pena viver, Senhor. Guia-nos, Senhor. A Tua palavra diz que o Teu Espírito vai nos guiar em toda a verdade. Nós queremos ser guiados em verdade, Senhor. Eu te peço de todo o coração. Eu te agradeço por essa noite. E sim, Senhor, nós queremos dizer que te amamos e te amamos e te amamos, Senhor. Muito obrigado por esse privilégio que temos, Senhor, de te conhecer. Em nome de Jesus.